Fala galerinha, bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nono ano. Esta é a nossa aula de número 23. Então, pessoal, o que nós estávamos falando mesmo na nossa última aula? Nós estávamos falando sobre as circunferências. Então, nós paramos numa correção de exercícios e para reforçar o que nós já falamos, vamos finalizar resolvendo essas duas questões. Beleza? Nós tínhamos o seguinte, só para a gente lembrar, eu posso dizer para vocês que a gente estava falando sobre o ângulo central. Vamos lembrar aqui do ângulo central que dizia. O ângulo central, ele é sempre igual ao arco correspondente. Então, nós temos aqui um centro O, nós temos aqui A e B, e esse arco aqui, se esse arco aqui vale 90 graus, esse ângulo central também vale 90 graus. Então, a gente pode dizer que ângulo central, vou colocar aqui direitinho, ângulo central é igual ao arco correspondente. Ou seja, se o ângulo central é 90, o arco correspondente é 90. Beleza? Muito bem. Então, vamos resolver a nossa questão, que diz o seguinte, na questão 3, diz o seguinte, na figura ao lado, calcule o valor de x. Sabendo que a medida do arco BC e o valor de y, medida DE, é isso que eu estou querendo saber. O valor de x e o valor de y. Professor, e como é que nós vamos fazer? Primeiro, pessoal, se vocês observarem bem, o arco AD, ou desculpem, o arco DE, acompanhe comigo, o arco DE é um arco de 90 graus, olha só, aqui dentro nós temos 90 graus, beleza? Então, o arco DE mede 90 graus. O arco DE nada mais é do que Y. Então, Y mede 90 graus. Beleza? Muito bem. Então, como é que nós podemos agora calcular o x? Vamos fazer assim. Cálculo de x. Nós temos uma circunferência completa formada por x mais 70 mais y mais 20 mais 135. E nós sabemos que uma circunferência completa, ela mede 360 graus. Então, se eu somar todos os arcos, 1, 2, 3, 4, 5 arcos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 arcos, tudo isso é igual a 360 graus. Beleza? Como eu não conheço o valor de x, eu vou somar os demais. E nós fazemos o seguinte, 70 mais 90, 160. 160 mais 20, 180. Então, eu já tenho 180 mais 135 igual a 360. Vamos com calma, tá bom? Então, 180 mais 135, vamos fazer a continha aqui do lado, dá 315. Então, você só precisa mandar o 315 para cá de sinal trocado e subtrair de 360. Quanto é 360 menos 315? 45 graus. Então, o valor de x é igual a 45 graus. Beleza? Simples assim, amiguinhos. Então, eu já posso pular para a questão 4. Na nossa letra A diz assim, em cada uma das figuras a seguir, a medida de x
do ângulo central está associado ao arco AB. Isso quer dizer, como nós já falamos no início da nossa aula, se o ângulo central é x, o arco correspondente a B é igual a x. Se o arco correspondente a 120, então AB é 120. E na letra B, da mesma forma. Se o ângulo central é x e o arco correspondente é 45 graus, então x é igual a 45 graus. Tá? Bom, pessoal, a nossa ideia inicial era essa. Era mostrar para você que ângulo central é igual ao arco correspondente. Vamos agora para a segunda ideia. A nossa segunda ideia diz o seguinte: ângulo inscrito. Professor, e o que é ângulo inscrito? O ângulo inscrito é o ângulo cujo vértice pertence à circunferência. Vamos fazer a leitura. Ângulo inscrito é todo ângulo que tem o vértice na circunferência e os seus lados são secantes à circunferência. Beleza? Uma justificativa coerente. Então, nós temos aqui B, tá? É o vértice do ângulo. E AB e BC são os lados desse ângulo, que são retas secantes à circunferência, tá? Então, temos essa primeira ideia. Vamos para a segunda. A questão diz o seguinte: a todo ângulo inscrito correspondente a um ângulo central que determina o mesmo arco, determinado pelo ângulo inscrito. A todo ângulo inscrito correspondente um ângulo central que determina na circunferência o mesmo arco correspondente por ângulo inscrito. Então, veja o que acontece aqui, pessoal. O que acontece aqui? Nós temos o ângulo inscrito V, tá? E o ângulo inscrito V e o ângulo central, o ângulo inscrito V e o ângulo central. Vamos encontrar que o ângulo inscrito V e o ângulo central O, eles possuem mesmo arco, beleza? Acompanhe comigo, tá? Então, o que acontece? O ângulo inscrito é o AVB e o ângulo central é AOB. Ambos estão inscritos no mesmo arco, beleza? O que nós vamos tirar daqui é o seguinte: existe uma relação entre o ângulo inscrito e a medida do ângulo central. E essa condição está aqui, ó. A medida de um ângulo inscrito é igual à metade da medida do ângulo central correspondente. Como assim, professor? Simples assim, pessoal. Vou dizer o que essa questão está querendo dizer. Ela está querendo dizer que todo ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Então, nós teríamos aqui o seguinte: o ângulo inscrito e o ângulo central. Como funciona? Funciona da seguinte forma: se nós já aprendemos que o ângulo central é 80,
o arco AB, esse arco AB, também é 80. Mas pela definição que acabamos de falar, o ângulo inscrito é a metade. 80 dividido por 2, 40. Sempre, professor, sempre, tá? Nós não faremos a demonstração, mas isso é fato. Então, eu posso dizer que no ângulo central, ele é igual ao arco AB. E o ângulo inscrito, ele é a metade do arco correspondente. Ou seja, dividido por 2. Então, nós temos aqui duas condições a considerar a partir de hoje, tá bom? Se o ângulo inscrito mede 20, o seu arco correspondente é 40. Se o ângulo inscrito mede 50, o seu arco correspondente mede 100. Se o arco mede 120, o seu ângulo inscrito é 60. Por conta dessa condição que acabamos de ler aqui. Beleza? Então, guardem esta informação. Porque agora nós vamos fazer uma pequena aplicação. Acompanhe as situações sobre o ângulo inscrito. Vamos determinar a medida de x. Olhem só, eu quero calcular a medida de x. Tá certo? Eu quero calcular a medida de x. De modo que o arco correspondente a esse ângulo inscrito é 40. Então, por definição, tá? O ângulo x é a medida do arco AB, tá? Ou medida AB, dividido por 2. Então, se o arco AB mede 40, dividido por 2 dá 20. Então, o nosso x é igual a 20 graus. Então, só recapitulando. Ângulo central tem medida igual ao arco. Ângulo inscrito é a metade do arco correspondente. Simples assim, pessoal. Beleza? Muito bem. Vamos para o próximo exemplo. Temos aqui também a mesma situação. Eu quero agora calcular o arco. Até onde eu sei, o ângulo inscrito é a metade da medida do arco, tá? Se na nossa figura eu sei quanto é o ângulo inscrito, que é 63, tá? E eu quero calcular a medida do arco, que é dividida por 2, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou usar uma regrinha de proporção. Vou multiplicar o meio pelos extremos. Uma vez a medida do arco AB é igual a 63 vezes 2, que dá igual a 126. Então, a medida do arco AB é igual a 126 graus, conforme nós temos no nosso livro, tá? Então, o ângulo inscrito é 63, o arco é x. Então, aplicando a nossa relação, nós obtemos, tá? 126. Beleza? Muito bem. Temos mais exemplos? Temos mais exemplos? Vamos ver agora. Temos mais exemplo. Agora, acompanhe comigo o que acontece. O que acontece é que 135 é ângulo central. Ângulo central, 135, tá?
Ó, ângulo central é 135. Nós sabemos que o arco BC é igual ao ângulo central. Isso quer dizer que BC é igual a 135. Beleza? Eu quero calcular o ângulo inscrito. Ângulo inscrito é o arco BC dividido por 2. O ângulo inscrito é 135 dividido por 2. O ângulo inscrito é... Vamos dividir aqui 135 dividido por 2. 13 por 2 dá 6. 6 vezes 2, 12, sobra 1, desce o 5. 15 por 2 dá 7. 7 vezes 2, 14, sobra 1. Desce o 0 e põe a vírgula. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10, para 10, nada. Então, nós temos 67,5 graus. É a nossa resposta. No nosso livro, a resposta é 67 graus e 30 minutos. Isso quer dizer que meio grau é igual a 30 minutos. Porque 1 grau é igual a 1 hora. Beleza? Muito bem. Então, daremos continuidade. Olha aqui mais um exemplo. Muito bem. Vamos fazer esse exemplo na prática. Depois nós só teremos atividades, tá certo? Então, antes de resolver, vamos fazer aqui uma pequena análise. Nós observamos que o arco AB é o mesmo arco do ângulo inscrito e o mesmo arco do ângulo central. Nessas condições, o que eu posso afirmar é o seguinte: se o arco é o mesmo, eu posso dizer que o ângulo inscrito é igual ao arco AB dividido por 2. Até onde nós sabemos, o arco AB, gente, ele é igual ao ângulo central. E o ângulo central é 3x mais 42. Então, nós vamos aproveitar essa situação. O ângulo inscrito vale 5x. O arco AB, que é o ângulo central, vale 3x mais 42. Beleza? Dividido por 2. Então, vamos usar novamente aquela regrinha do produto dos meios pelos extremos. 5 vezes 2, 2 vezes 5x, é igual a 1 vezes 3 é 3x mais 42. 2 vezes 5, 10x, igual a 3x mais 42. O 3x vem para cá de sinal trocado. Então, amiguinhos, 10x menos 3x igual a 42. Dando continuidade, nós passaremos aqui para cima para finalizar a nossa questão. 10x menos 3x, 7x, igual a 42. O 7 que está multiplicando, ele vem para cá como, pessoal? Ele vem dividindo. 42 dividido por 7, x é igual a 6 graus. Beleza? Finalizamos agora a nossa aula. Lembrando que na próxima aula nós vamos fazer exercício desse conteúdo bacana, desse conteúdo tão simples e tão fácil. Beleza? Muito bem, pessoal, muito bem. Nós vamos finalizar agora a nossa aula. Mais uma vez, agradecendo a essa audiência maravilhosa. Obrigado pela participação de vocês. Sem vocês, nós não funcionaríamos. Muito obrigado, pessoal. A gente se vê na próxima aula. Beleza? Tchau, até a próxima. Valeu!
Olá, gente linda de Deus, tudo bem com vocês? Eu tenho certeza que sim, mas se não tiver, vai ficar, porque Deus é com cada um de vocês, tá bom? Chegando por aqui a professora Vera Amorim para aquela nossa viagem semanal pela língua portuguesa. Pegue logo seu passaporte, ó, minha linda e meu lindo, para que a nossa viagem seja bastante proveitosa, porque hoje, na unidade 5, capítulos 1 e 2, nós vamos viajar pelos conteúdos roteiro de TV e roteiro de cinema. É muito blá blá blá, mas é bem interessante. Bora lá? Sobre o roteiro de TV e roteiro de cinema, o que nós temos que saber? Que assim como o texto para o teatro, o gênero roteiro, tanto para a TV como para o cinema, é destinado à encenação. Então, se existe um roteiro, né, ele vai ser encenado com certeza, tá? Nesse sentido, há uma constância estrutural que comporta a composição dos roteiros de TV ou de cinema. E é essa invariância composicional que vai mobilizar a categorização do roteiro como um gênero, tá? É esse movimento, é essa variedade, né, de composição. E isso vai transformar o roteiro, seja ele para TV ou para cinema, em gênero textual, ok? Então, qual é a estrutura do roteiro? O que nós temos enquanto estrutura? Bom, olha, é importante observar que há o texto, né, particularizante, que o ator estuda e decora, tá? Isso aí para efeito de teatro, para TV, né, as novelas, filmes. Bom, ele tem esse texto, né? E existe o gênero, que engloba todos os textos com esta mesma estrutura, ou seja, a estrutura do roteiro, independente, tá? Se é só um texto para o ator, para a atriz ensaiar, decorar, tá? Ou para, em termos de se produzir um cenário. Então, isso aí existe a questão do gênero, tá? E esse gênero vai englobar todos os textos nessa mesma estrutura do roteiro, ok? Então, o que nós temos aqui como estrutura? As falas acontecem em discurso direto, claro, tá se conversando um com o outro, isso é normal. Você não vai ver no cinema, na TV, na novela, um narrador, e agora vai entrar a personagem. Não vai ter essa narração, tá? As coisas acontecem, então acontecem as falas, se entra um e outro, mas tá sempre no discurso direto. Indicação, se as cenas são internas ou externas, isso aí acontece, né? Nós sabemos que tanto nas novelas como no cinema, né, tem a questão. No roteiro vai estar lá o indicativo, se a cena é externa ou interna. Claro que não vai ser dito para você, porque você já vai ver na tela ou na telona, mas lá no roteiro vai estar lá a indicação, tá bom, gente? A ambientação da cena, né, faz parte da estrutura. Orientação do movimento da câmera e do enquadramento, claro, né? Você vê que, olha, você não percebe, mas o ator, a atriz, no caso, está seguindo aonde a câmera vai, está seguindo. E essa orientação também está no roteiro. Ela olha para a câmera, ela olha para o horizonte, olha para uma janela, olha para alguém, está tudo no roteiro, ok? Posição dos atores na cena, bem como a indicação do olhar, acabei de falar, e da gestualidade, entre outras situações. O que isso quer dizer? Que todos esses detalhes fazem parte da estrutura do roteiro, portanto, vão estar lá indicados no texto. Ok, meus amores? Ainda sobre o roteiro, nós temos aqui que nos roteiros para TV e cinema há uma aparente falta de continuidade, o que, no entanto, a sequência definitiva dessa aparente descontinuidade só será organizada no processo de edição. Então, olha só, se você for ler o roteiro nu e cru,
você talvez não vai entender se você tiver a oportunidade de ver, né, se for o caso, ou de você ler, por exemplo, no seu livro. Você não vai entender o que vai acontecer. Por quê? Porque essa ideia de que a coisa não está organizada, que não tem uma continuidade, ou seja, essa aparente descontinuidade, ela vai ser resolvida toda quando acontece a edição. As cenas são editadas, seja para a TV, seja para o cinema, tá? Eles não gravam numa sequência lógica. Porque, meus amores, por exemplo, vai se gravar uma chuva e de repente não se consegue tornar a coisa tão real, tá? Não tem um ambiente tão propício, até para criar chuva falsa, então vai se adiar. O tempo está mais ou menos fechado, dá para inventar uma chuva, então é naquele dia. Então não tem uma sequência lógica para a gravação. E aparentemente essa descontinuidade ela vai ser resolvida na edição, ok? Para você ver como é muito importante a questão da edição. É uma grande responsabilidade do profissional que está por detrás, né, responsável pela edição, ok? Nós temos aqui, por exemplo, no Minha Escola na TV, o Calixto. Ai de nós se não fosse o Calixto. Ok, meus amores? Bom, o que notamos, portanto, é que o roteiro é uma etapa essencial das produções audiovisuais, pois é ele que dá a direção à estruturação das cenas, que posteriormente serão organizadas pela edição do produto final a que ele dá origem. Então, é tudo o que acontece, o que vai acontecer numa gravação para o cinema, para a TV, né? Uma novela, um programa, se não for ao vivo, não é? Ele vai ser todo organizado, revisado, estruturado. O acabamento final acontece a partir da edição. Ok? Mas o roteiro é uma etapa essencial, porque ele dá todas as indicações do que vai acontecer, como vai acontecer. Ok, meus amores? Bom, nós temos no nosso livro, nas páginas 156, 157 e 158, um roteiro. Nesse caso aí, um exemplo de roteiro, tá? Nesse caso aí, mais voltado para a TV. Tá, meus amores? Que hoje é dia de Maria. Eu quero que vocês façam uma leitura e observem aí a estrutura do roteiro, que nós vimos sobre a estrutura. Observem aí nessas páginas no Hoje é Dia de Maria. Você entendeu, você compreendeu como é que é a estrutura, você vai ler esse roteiro com base, né, no que você entendeu, ok? Mais sobre o roteiro de TV e cinema, né, que é a organização. Gente, como texto literário, o roteiro pode explorar recursos estilísticos, que ele confere um caráter poético, né? Então, assim, de repente faz uso aí, vai que ele queira usar figuras de linguagem, tá? Então, porque ele é um texto literário, ele pode fazer uso disso, pode lançar, como se diz, lançar mão desses recursos, ok? Quanto à organização, o primeiro recurso de organização de um roteiro é a divisão das cenas. É o mais importante, dividir as cenas, né? O que vem na sequência, né? Embora a gravação possa não obedecer a essa sequência que está no roteiro. O roteiro apresenta trechos narrativos e descritivos, tá? Articulados às falas das personagens em discurso direto. Porque, como eu falei, não tem narrador na novela, muito menos no cinema. A não ser que fosse uma comédia, né? Eu acho que eu já vi alguma comédia. Já vi, eu assisti um filme outro dia em que uma personagem que trabalhava inclusive com edição, né, que nem o Calixto, e aí quando ela estava assim, querendo uma folga, e agora vem a cena dos próximos capítulos, na cabeça dela, ela ouvia até o narrador dizendo isso, e ela queria se livrar. Eu não lembro o nome do filme, eu assisti na Netflix, mas é bem interessante para esse exemplo aqui, né? Porque no roteiro pode ter lá as indicações, mas na hora de gravar não vai ter narração. Com certeza. Página 160, nós temos bem aqui Maria e Amado. Vejam aí.
Maria, cala, cala, coração meu, aquieta minha alma em lágrimas. Ah, o peso tão leve do amor que esmaga. Vem. Aí tem embaixo, amado. Maria, a cada instante, de todos os lados, ressoa assim o chamado do amor. Tocam-se delicadamente. Tua presença é bálsamo para meu castigo. Bom, é de graça isso aqui? Claro que não. No nosso livro tem aí, ó, página 160. Explique como é possível diferenciar a fala das personagens, das indicações, dos gestos e da emoção que devem ser expressos na cena. Olha, como é que você vai diferenciar a fala, né, ou do que está como indicação? Observem aqui, meus amores, assim, cala, cala, coração meu, aquieta minha alma em lágrimas. Vejam que está entre parênteses, tá? Nesse caso aqui, não é fala da personagem. Aqui já é um indicativo, tá? Eu sei que aqui não é fala, aqui é fala, aqui não é. Por quê? Se a gente dissesse assim, é um roteiro, aqui tem que dizer que a Maria vai falar isto aqui chorando, tá? É o indicativo que está no roteiro, mas ela não vai dizer em lágrimas, claro que não. Ela vai estar em lágrimas, ok? O amado. Maria, a cada instante, de todos os lados, ressoa assim o chamado do amor. Tocam-se delicadamente. Perceberam aí? Nesse momento aqui, o amado e a Maria vão se tocar delicadamente. E nenhum deles vai dizer isso aí. Vamos nos tocar, claro que não. Aí é um indicativo, tá? No roteiro, dizendo que eles vão se tocar, ok? Então, é isso, para você entender como é tão simples, você perceber a fala do indicativo do que deve ser feito no roteiro, ok? Bom, a gente chama essa questão aí, gente, que fica entre os parênteses, de rubrica, tá? Esqueci de falar, de rubrica. E nós vamos agora nos aprofundar um pouquinho sobre a rubrica, tá? Quando você, num roteiro, observa entre parênteses orientações, nós chamamos essas orientações entre parênteses de rubricas, tá? Então nós vamos agora entender mais vamos falar mais um pouquinho sobre a rubrica nos roteiros, tá? A rubrica é um recurso de organização do roteiro. Tá dizendo como é que ele vai agir, como se ele vai andar, vai ficar parado, se vai abrir uma janela, se vai bater a porta, né? Se vai falar mais alto, mais baixo, se vai chorar. Então, além de trazer informações sobre a sonoplastia, a iluminação, o cenário e o figurino, é utilizada para indicar a intenção da personagem ou do personagem ao dizer a fala. Rubrica de intenção, no caso, como é que se chama, né? Ou para descrever uma ação que ela, a personagem, realiza enquanto fala, que recebe o nome de rubrica de ação simultânea. Então, ela tem essa orientação no roteiro, tá? A intenção, qual é a intenção que ela tem ao falar tal coisa, tal frase, tá? E assim, como é que ela vai agir quando ela falar essa coisa, enquanto ela fala? Então, a rubrica de intenção e a rubrica de ação simultânea. Mais sobre o roteiro de TV e cinema. Olha, uma minissérie de TV envolve diferentes linguagens não verbais, como a musical e a visual, né? Que é a cenográfica, a do figurino e etc. Podem abranger ainda efeitos especiais. Todavia, portanto, no entanto, o roteiro da minissérie contempla apenas o que nela é definido pela linguagem verbal, tá? Então, esse roteiro, no caso da minissérie, tá bom? E seja que linguagem vá utilizar, no caso não verbal, né? Musical, visual, que é cenográfico, figurino, tá? E vai abranger efeitos especiais. Ainda assim, esse roteiro, ele vai contemplar apenas o que vai ser definido pela linguagem verbal, apenas o que vai ser falado, tá? O discurso direto. Ok, meus amores? Coloquei alguns exemplos aí, tá? De minisséries, né? Anos Dourados, Primo Basílio,
né? As noivas de Copacabana, para você ter uma noção aí, né? O Lampião e a Maria Bonita. Bom, na entrada solitária, iluminada pela lua, vê-se a silhueta de Maria e do amado abraçados. Maria se solta do amado, tem lágrimas nos olhos. Bom, nós temos aqui, e eu peço que você abra o seu livro aí, na página 161, para você compreender melhor, tá, gente? A gente entender melhor por que foi colocado esse texto aí, tá? Na estrada solitária, iluminada pela luz, vê-se a silhueta de Maria e do amado abraçados. Maria se solta do amado, tem lágrimas nos olhos. Meus amores, um pouco mais embaixo tem uma questão para vocês resolverem, tá? Eu não coloquei aí, eu esqueci, mas está bem aqui. Esse trecho sugere o deslocamento da câmera de uma cena mais ampla para um enquadramento menor. Explique essa afirmação, tá? Na estrada solitária, iluminada pela lua, vê-se a silhueta de Maria e do amado abraçados. Maria se solta do amado, tem lágrimas nos olhos. Então a gente imagina essa cena aí, você imagina o deslocamento da câmera, tá, gente? Então, uma cena mais abrangente, uma cena mais próxima, ok? Se fala, né, na estrada e ao mesmo tempo vem uma silhueta. Então, eu quero que você explique esta afirmação que está logo abaixo aí desse trecho, com base no que nós vimos, ok? Então, assim, no que nós vamos ver agora, você vai ter um pouquinho mais de facilidade para entender em relação às imagens no roteiro, tá? Porque nós temos aqui que as imagens devem aparecer no roteiro da forma mais semelhante possível, tá? As que vão aparecer no cinema. Quantos roteiros de TV, quantas coisas de TV terminam indo para o cinema? Então, elas têm que ter uma relação bem estreita, tá? Elas têm que aparecer no roteiro de uma forma bem semelhante, como vai aparecer, no caso, no cinema. E isso de uma forma um pouco mais direcionada para a questão das minisséries, ok? Para construir esse efeito, é preciso planejar a ordem de tudo que irá integrar o roteiro. Como assim? Os acontecimentos que apareceram de forma narrativa, os diálogos e as rubricas, tá? Até mesmo a ordem dos termos na oração é relevante para produzir sentido. Então, tudo isso aí é muito importante ser observado, tá? Todos os acontecimentos, isso de acordo com a narrativa, os diálogos como eles acontecem, as rubricas, isso estamos tratando das imagens, tá? Até mesmo a ordem dos termos da oração. Tudo isso aí para produzir esse sentido, tá, gente? Para ter esse casamento perfeito com as imagens que vão passar para quem vai estar assistindo e que acontecem a partir do roteiro, tá? Sobre o roteiro de cinema, nós temos aí nas páginas 172 e 173, roteiro de cinema, Meu Tio Matou um Cara, tá? Se você já assistiu, ótimo, beleza, mas eu peço que você leia, porque assistiu no cinema, passou na TV, lá não tinha rubrica, tá? Aqui tem. Então você vai ler, observar as rubricas para entender a questão e internalizar sobre a rubrica no roteiro de cinema, tá bom? Mas ainda sobre os roteiros, que os cortes e os efeitos de transição entre as cenas são recursos que permitem ao roteirista deixar falas ou pensamentos em suspenso e até mesmo deslocar a ação no tempo e no espaço com grande dinamismo. Então ele vai fazer o quê? Ele vai produzir efeitos na mudança de uma cena para outra, tá? E isso vai permitir ao roteirista deixar falas e pensamentos em suspenso e até deslocar a ação no tempo e no espaço, tá? Para você ver como é importante.
você conhecer como acontecem essas gravações. Você não sabe o que acontece por trás das câmeras, não é, gente? A apresentação do roteiro de cinema, rapidinho, que a nossa aula já está quase acabando. O roteiro pode apresentar-se de duas formas, de acordo com o leitor a que se destina. Primeira forma, roteiro literário, destina-se ao leitor que deseja apreciar a história, por isso, contém apenas os diálogos e as rubricas necessárias para a compreensão de cada cena. Agora, se ele for um roteiro técnico, não é? Vai conter o quê? Além dos diálogos, orientações técnicas relativas a cenário, iluminação e interpretação. E destina-se a quem? As pessoas envolvidas na produção ou na direção de uma novela, de um filme ou de um programa de TV. Para você ver como é importante você ter esse conhecimento. Quer dizer, a partir de agora, quando você for assistir uma minissérie, uma novela, um programa que não é ao vivo, um filme, você vai imaginar como aconteceu. É tudo que aconteceu até chegar naquela tela ou telona, tá? E você está ali só de boa assistindo, tá? Então nós temos roteiro literário que você tem acesso a ele, compreende, que é para nós leitores, e o técnico, né? Que é para quem está por detrás das câmeras, fazendo tudo que tem que ser feito, para você só ficar de boa assistindo, ok? Gente, como sugestão de atividades, páginas 159, 160, 161, 174 e 175, para você internalizar, tá? Já resolveu? Resolva de novo, ok? Fica mais fixo ainda o conhecimento. E para você não perder essa mania muito maravilhosa, muito positiva, tá? Boxes, anote aí, nas mesmas páginas. 159, não tem uma que não tem, né? 175. 159, 160, 161 e 174, para você fazer uma nova leitura do conteúdo visto hoje. Qual foi o conteúdo? Roteiro de TV e roteiro de cinema, tá? E você vai internalizar esses conhecimentos que você adquiriu com o seu professor e com a professora Vera, ok? Estou ficando por aqui, mas semana que vem a gente volta para mais uma viagem pela língua portuguesa. Só lembrando, pandemia não acabou, portanto, lave bem as mãos com água e sabão, muita água e sabão. Quando chegar em casa, quando eu for sair, use máscara, mantenha um distanciamento social. Ó, gente, juntos e Deus, nós vamos vencer esta pandemia, tá bom? Até semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau.